É, Evangelho de João, capítulo 1, irmão, versículo 2. Mas por que não ler Dois. o 1, né? Sim. É o 2 que muito trabalhou ele. Eu vou ler o 2 só antes de começar, mas ele fala assim: ele estava no princípio com Deus. E a pergunta é: quem estava com Deus no princípio? E a resposta é o versículo 1, né? É bom, né? Não é mesmo? É bom. É Oh, meu Deus. exatamente, né? Irmão, sabe qual é o Tem, sentimento? A gente tem, tem, sentimento. tem verso que dá para a gente fazer isso, né, irmão? Dá Pois para a é. gente fazer esse jogo aí, né? É, mas é interessante, né? Você vai no versículo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Que coisa impressionante. Eu não sei se lembra que nós fizemos um comentário uma vez a respeito de como entender esse versículo 1, né? Que muitas vezes as pessoas tentam entender dentro do raciocínio esse versículo. E de fato ele é muito revelador porque ele fala de um princípio, né? É, e com Deus Sim. não existe princípio. Não existe princípio, não existe fim, né? Então, por que que o versículo fala que no princípio? Porque esse princípio, irmão, é o que mostra a revelação do plano de Deus. Porque Deus sempre existiu. Ele não tem Sim. princípio e não tem fim. Então, como é que a sua palavra tem princípio e como sua palavra tem fim? Não, ele é atemporal. Mas o que está mostrando aqui, ele sempre esteve com a palavra, né? Sempre esteve Deus com o filho, vamos falar, né? Mas no princípio, essa expressão, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E Que não realmente, reporta para a gente o princípio de todas as coisas? sim, esse aqui é o princípio que fala em primeira em Colossenses 1 desses 6, né? Porque quando você vai em Colossenses 1 desses 6, irmão, aí que rico. Ele fala lá, pois nele foram criadas todas as Isso, coisas, nos aí, céus e sobre a terra, as isso. visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Tudo Sim. foi criado por meio dele e para ele. Amém. Ele é antes de todas as Amém. coisas. Olha lá, Aleluia. nele tudo subsiste. Amém. Você sabe, irmão, que é isso que nós precisamos entender, né? Quando nós olhamos fora de Deus as coisas, nunca conseguimos perceber que com Ele estava. Sempre é assim, Deus e o Filho, sempre estavam. Mas o que Sim, me chama a atenção é o versículo 2, porque quando você traz o versículo 2, diz Ele estava. É pessoal agora. Ele estava no está princípio se com Deus. reportando ao verbo, né? Isso. Então você Está vê, falando do verbo da vida. é interessante, porque vamos falar assim, quando que o verbo se fez carne? Não é na plenitude do tempo? Sim. Mas a expressão aqui, ele estava no princípio, ela não está mostrando que é na plenitude do tempo aqui, viu? Uhum. A palavra que é o verbo é uma pessoa, ele estava. Você vê que rico. Ele estava no princípio com Deus. Por isso que é maravilhoso o versículo 1, você entende com 2, não tem como você separar. E o João, quando ele vai descrever isso que ele está falando, que ele está trazendo, olha que fala no versículo 14 aqui. E o verbo se E fez o carne. verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isso. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Agora pensa comigo. Ele estava com Deus no princípio. Ele estava no princípio com Deus. Mas aqui fala que se fez carne, mas ele estava. Olha que rico, irmão. Ele estava no princípio. Entendeu? Aqui você vê o verbo se fez carne. E você consegue agora você ver Deus, como fala o 18, né? O 18 vai falar, ninguém jamais viu Deus. Porque no princípio ele estava com Deus, ninguém vê Deus. Agora ver Deus
por causa que o verbo se fez carne, viu? Não é rico. Ninguém jamais viu Deus, versículo 18. O Deus unigênito que está no Interessante, seio do Pai. Que rico, hein? interessante, né? Porque esse um, verso 1 e verso 18 eles são a mesma coisa, né? Sim, Porque o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? E aqui fala do Deus unigênito, né? Que é o próprio maravilhoso. verbo, né? Isso. É rico, hein? Você sabe que tem uma versão aqui que é a versão King James? Aliás, o irmão É. Mauri gosta dessa versão aqui. Ó, versão King James Essa, fala. essa versão, como é que vocês conseguem? Porque ela é em inglês, não é? Bom, você tem duas maneiras. Uma é comprar a Bíblia, né? Que é Ah, a tá. King James tem duas versões. Tem a King James antiga, né? E tem a atualizada. O mais Ah, comum é tá. você achar atualizada na internet. Você pode abaixar um software, um software que comporta várias versões bíblicas, né? Hoje tem Sim, várias gratuitas, você vai na internet, você abaixa, irmão, você consegue essas versões aqui. King James está bem disponível, atualizado. Ó, na atualizada, ele fala assim: ninguém jamais viu Deus. O Filho unigênito fala, que está no seio do Pai, não fala o Deus unigênito. A versão fala: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito fala, que está no seio do Pai, é quem o revelou, o que o manifestou, né? sim. Então, ele coloca essa versão aqui, vou mostrar para você uma versão que essa aqui é a Septuagésima. Não, perdão, não é Septuagésima, essa aqui é uma versão bem antiga, né? Receptus. Deus É. nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, fala essa versão, que está no seio do Pai é quem o manifestou, viu? Você É sabe que impressionante. quando você toca nesse assunto do pai e o filho, né? Sim, E aqui nos fala que ninguém jamais viu a Deus, né? Automaticamente a minha cabeça vai lá na conversa de Jesus com Felipe. Porque lá o Felipe pede para mostrar o Pai, né? sim. E Jesus responde para ele assim: há tanto tempo estou convosco e tu me. Como é que é? Como que ele fala? É, E ainda não me conheceis? e não temes visto, né? Ele Até fala, mesmo, isso. Versículo, não é? capítulo 14, né? Versículo Ele 5. fala assim, deixa eu ver. Ele fala assim, porque ele fala assim, disse Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. A minha cabeça vai direto aqui. Por quê? Porque como ele e o Pai são um, né? Ele Sim, tudo que o Pai que ele faz, o Pai faz, ele semelhantemente o faz, e tem sim, essa questão dele ser um, que ele chama no próprio capítulo, no verso 1 de João, né? sim, O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aqui ele, como o verbo encarnado, vamos dizer assim, ele fala para Felipe: há sim. tanto tempo estou convosco que não tem me conhecido. Porque antes Verdade. ele fala assim, né? Se vós tivesse me conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes Eu tenho visto. visto. Olha lá, ele fala no 7. Né? Eu acho muito interessante. Vai direto à minha cabeça Vai. aí. Porque se Verdade. você de fato reconhece o filho, você vê o pai, né, no filho. Sim, Porque o João desenvolve, né, essa questão de ele faz tudo que o pai que permanece nele que realiza suas obras, né? Então a sim. presença do pai aqui é constante, né? Verdade. Na verdade, coloca como o Deus encarnado ali, né? Verdade. Só que ele não usurpou ser igual a Deus nessa questão. Sim, Mas é muito impressionante. verdade. Aqui no João 10, irmão, Deixa quando eu ver. ele usa essa expressão, lembra que usa essa expressão, eu e o Pai somos um? Sim, É, é o contexto que é interessante, né?
Ó, versículo 34, né? Porque eles estavam questionando que essa expressão era muito forte para eles, né? Porque essa expressão estava se colocando igual a Deus, né? Embora quando Sim, ele fala essa frase que eu e o Pai somos um, é dentro de um que é contexto, no 30, o verso 30. isso. Mas o que me chamou sempre a atenção desse versículo é o contexto. Porque, veja bem, por que ele chega a dizer eu e o Pai somos um? É, porque a interpelação dos religiosos no versículo 24, né? Disse-nos francamente, lembra disso? Rodearam, né? Sim. Até quando Rodearam, pois, deixaremos? os judeus e o Sim, interpelaram. Até sim, quando nos deixarás a mente em suspenso? isso, Se tu é o Cristo, dize-o francamente. isso. Irmão, você sabe que a expressão o Cristo para um judeu significa que era um Messias, né? Então, o Sim, Messias, ele vinha da parte de Deus, ele é enviado para Deus como alguém libertador, mas ninguém, não tem expressões que vão se colocar como Deus. Embora vai falar que filho do Altíssimo, você tem em Salmos, tem em Provérbio, que ele vai ser esse e Cristo, eles tinham isso, que era o filho de Deus, procedia de Deus, era filho de Deus, mas não no sentido de divinidade. sim. Filho de Deus é como dizer assim, Ele Davi, está filho de esperando Deus. o libertador deles, né? E isso. Não, e a expressão para eles, o Cristo, nunca era de deidade para um judeu. Sim, O Messias não era deidade. Deidade para eles estava muito claro que é só Deus, o único Deus. E depois tem um enviado, que era aquele Messias prometido, né? Que é o Cristo. Mas ó, o que sim, ele vai falar no 24. E esse aqui é impressionante, porque a interpelação desses judeus, né, que pediram, fala francamente se tu eres o Cristo, 25, o Senhor responde: já vos disse, e não credes. E se você for ler todo esse capítulo aqui, ele não disse verbalmente, eu sou Cristo. Você não tem essa expressão, eu sou Cristo. Ele pergunta para seus discípulos, quem disse ao povo que eu sou? Lembra? sim, É. sim. Aí o Pedro vai falar, não, ele disse que você é Jeremias, João Batista, Elias. você é um profeta. Sim. Máximo que o povo falava que era um profeta. Aí o Senhor vai perguntar, e vocês? Quem diz que eu sou? Porque o grande lema é se ele é o Cristo. Então, Pedro, pelo Espírito e pela revelação do Pai, vai falar, tu eres o Cristo. E ele acrescenta Sim. algo mais. O Filho do Deus Do Deus, vivente. do Deus Agora, o Altíssimo. Filho do Deus vivente para Pedro não chega à divindade. Porque, embora ele está dizendo por revelação, ele não entende o que significa ser filho de Deus. Porque filho de Deus é como dizer para um judeu dizer filho de Deus, ele está vindo da parte de Deus. Ou como que como É alguém que, que vem com uma... vê a relação humana. Exatamente. Como você tem um filho, né? Aí você Isso. pega seu filho e envia para determinado lugar em seu nome, entendeu? Para fazer determinada coisa, né? Dessa forma que eles estavam, que eles vê. Exatamente. E uma coisa categórica que eles não estavam vendo ele como divindade é que quando Felipe fala, mostra-nos o Pai e nos basta, era um sentimento coletivo deles. Porque eles não tinham revelação de quem realmente ele era. Lembra da expressão que Pedro vai falar, mostra-nos o Pai e nos basta, né? Agora, seguindo Sim, aqui no raciocínio, olha como termina no 25. 25 aqui do capítulo 10, né? Ele vai falar assim: respondeu-lhe Jesus, vos disse, já vos disse, não credes. Agora, como que ele diz, irmão, para eles que ele era o Cristo? As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós sim, não credes, viu? E essa é, mesma expressão é usada com os discípulos quando é questionado por Felipe. Felipe diz: mostra-nos o Pai, nos basta. Não crees, Felipe, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Essa expressão não é usada para aqueles religiosos que interpelaram ele, viu? É uma comparação, porque no 25 o senhor vai responder: eu já disse que sou Cristo. Eu não disse verbalmente, mas as obras que eu falei, ou faço o nome do meu Pai, testificam a meu respeito. Agora, quando ele fala com seus discípulos no 14,
é muito interessante o capítulo 14, quando Felipe interpela, né? Olha que interessante, irmão. Ele vai falar assim: não crê, versículo 10, não crês, Felipe, há tanto tempo, 9, há tanto tempo estou convosco e não tendes conhecido que me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Viu? Sim. O Senhor está falando com os seus discípulos que acompanharam ele, que viram ele. Não crês que eu estou no meu Pai, que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? E que vai usar o mesmo raciocínio. As palavras que eu vos digo, não os digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, não disse assim, fala, porque ele está dizendo, as palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo. É o Pai que está falando, deveria dizer, né? Mas ele diz assim, Sim. mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras, viu, irmão? Então, é a mesma ligação, se você for ver, do 25, porque as obras que eu faço Sim, em nome do meu Pai testificam a meu respeito, sim, que acaba sendo que as obras é do Pai, né? sim, E são realizadas por meio dele, não é isso? verdade. Aí ele fala, mas vós, lá no 26, não credes porque não sois das minhas ovelhas. Aí ele vai entrar Sim, nesse assunto aí, né? Porque eles não estão exatamente. crendo, né? É esse aqui no 24, né? 26, né? Mas não creio porque não sou das minhas ovelhas. As minhas Isso. ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Mas a voz de quem Sim. que era que ele estava quando ele falava? Era Deus fazendo suas obras. Você viu, irmão, a É, ligação? e ali os judeus estão vendo um homem, né? Estão vendo um homem, verdade. Mas as ovelhas não veem assim, né? Ele vem As ovelhas diferente. não vê dessa forma. É. Não, As ovelhas, elas estão caminhando dentro do ensinamento que ele está trazendo para elas, né? Então eles sim, reconhecem a voz do pastor, né? E segue. sim. E você vê o que antecede, irmão, a frase Eu, e o Pai somos um? 29. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Que são as Você, ovelhas, né? você vê- irmão, como é que nós vamos tirar o Você vê Senhor de. você vê a diferença que você tá, que dá para a gente pegar aqui que você está trazendo de João 10 e João 14, né? João Sim, 10 a gente tem os judeus que não sim, creram nele. E lá em João 14 tem os discípulos sim, que estão passando por essa transição aí, né? No caso aqui, né? verdade. E aí Jesus apresenta ele, fala para eles da casa do Pai, etc e tal, e vai discorrendo com eles essa questão até chegar a pergunta do Felipe, né? Mas aqui é diferente, porque eles recebem essa palavra que Jesus fala Sim, ele no tá João lidando 14. com ovelha, né? Está lidando com ovelha, né? Isso. Agora, olha o desdobramento aqui no João 10 ainda. Olha o que Uhum. aconteceu. Depois que o Senhor falou esse novamente, 31. Pegaram os judeus em pedras para as atirar. Depois que ele fala aquela frase, Eu, e o Pai somos um, né? Por que que Sim, eles pegaram pedra para eles atirar? 33. porque está se fazendo igual a Deus, né? Isso. Aí que tá. Para eles é isso, né? Vocês estão vendo dessa maneira, né? Não conseguem ver de outra. Porque você vê, por exemplo, uma coisa que é extraordinária do pro filho, né? Estando aqui na Terra. Nunca usou a expressão de que ele é Deus. Mas nunca diz ele Sim. não era Deus. Tem alguma expressão que diz, gente, eu não sou Deus. Ele nunca Não, falou não isso. tem. Meu pai é É, Deus. é. Ele usou alguma vez essa expressão, eu não sou Deus? Não, não usou, não. Ele usou uma expressão em João 17, diz, a vida eterna é esta, que te É, vai conheçam a reconhecer, né? ti, O único Deus o verdadeiro e único a Deus Jesus Cristo verdadeiro, aqui enviado. e a Jesus Cristo a quem enviaste. E em Isso. 1 João 15, não, 1 João capítulo 6, versículo 8, diz assim, olha que interessante, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8. Isso é Coríntios ou João? Não, é 1 de Coríntios, eu acho que não é o 8, Deixa sim, eu o ver. 8, 6. Peraí. É. Todavia, para nós há um só Deus. Ah, sim.
o Pai de quem são todas as coisas e Isso, para quem nós existimos, né? isso. E um E um só só, Senhor, Jesus Cristo, isso. né? Mas eu pergunto como que era conhecido o Senhor, não era conhecido o Senhor Deus? É. É impressionante, irmão, porque eu falo, ou é crer ou não crer, porque se você lida com as escrituras como ela é, não tem. Esse verso aqui, esse verso de 1 Coríntios 8,6 está lá na mensagem de hoje, Ah, não que o diga, senhor irmão. preparou. Aí, tá aí. Dá um spoiler, irmão, dá um spoiler. Depois a gente vai entrar, é assim, é, a gente vai entrar na questão dos mandamentos do Senhor, né? Sim, E aí a gente vai desenvolver isso. E a gente sabe que para nós o mandamento é a palavra dele, né? amém. Mas a gente vai discorrer com isso aí juntos, né, irmão? Acho que vai ser bom os irmãos participar, né? Porque tem um compartilhado de todos eles, né? Sim, Eu me lembro que quando você fez isso uma vez, que acabou entrando nós dois, e aí você saiu do assunto que você ia trazer justamente por conta dos irmãos, né? sim, Que depois ia reunir na quarta-feira e você podia trazer a palavra que o senhor trouxe, e aí tinham compartilhar, e isso é uma beleza, né? Porque o compartilhar ele traz muitas outras versículos que o Senhor traz no coração dos irmãos e aquilo vai tomando uma dimensão maior, né? maior, né? Verdade. É. E tem que ser sempre Então, uma, como disse assim, algo que flui, né, irmão? Flui sim, espontaneamente, dá uma liberdade, né? E os irmãos se é, sentem livres de compartilhar e de trazer o encargo, aquilo que está no coração. E de fato, né, você vê, por exemplo, esse assunto estava queimando hoje essa palavra, né? E no princípio ele estava com Deus. Irmão, você sabe, fala trazendo isso, né? Quando você vivencia uma situação que aparentemente ele está além das tuas capacidades, tua força, quando você vai nas escrituras, ela transcende a tua situação, a tua sim, dificuldade, porque te leva àquilo que é maior que você. Por sim. isso que é importante nós olharmos para aquilo que está feito, aquilo que foi realizado antes da fundação do mundo. Você vê, isso, irmão, não cabe na nossa mente. Você vai ler uma Uhum. passagem lá em 1 Pedro, versículo 18 em adiante, que diz que fomos comprados por preço, e se o sangue de Cristo conhecido antes da fundação do mundo. Né? Eu não falo assim o versículo? Fala. É 1 Pedro, né? Eu acho que é 1 Pedro. Vamos ver. É, 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados, de vosso fútil, E resgatado da onde ainda, né, irmão? de vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Você vê que tem Mas, muito, vê que tem muito a ver a questão do procedimento, né? Porque a vida do homem sem Deus, o proceder dele não é compatível a Deus, né? Por isso que é isso, fútil, né? verdade. É fútil, é. E fala-se que ainda nossos pais vos legaram, né? Você Sim. pode pedir, irmão, para alguém nascido de Adão que seja boa, uma boa pessoa. Ela pode ser, aos olhos humanos, né? Vamos falar assim, são uma boa pessoa, Uhum. mas esse procedimento que fala aqui é mais do que simplesmente fazer comportamentos bons. Ele está falando que nós vivíamos para nós mesmos. Porque o que Então, nós e o aprendimos do nosso procedimento, pai, de nossos pais, que nos legaram? A esse autossuficiência, procedimento a que a dependência gente, de si mesmo, viver nesse mundo para si, por si e de si mesmo. esse procedimento que a gente herda dos pais, que são procedimentos, vamos colocar ele dentro da sociedade, né? O bom comportamento, um procedimento ilibado diante da sociedade, para Deus isso é fútil, porque Verdade. isso não te conduz a Deus, né? O que te Não. conduz a Deus é os ensinamentos do próprio Deus, né? Amém. Mas vai lá, e por isso que a gente foi comprado, né? Vai lá. É. Isso, aqui no. Ele vai falar assim, né? Eu saí aqui, vou voltar. 19, né?
Mas pelo sim. precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, sangue de Cristo. Ó, fala para o seu irmão, quando você lê uma linguagem diz, para você entender o que significa isso, porque Pedro está falando como alguém que praticou muitos anos o quê? A lei, né? O sacrifício, né? Sacrifício, É. que é na lei. Mas nós gentio, irmão, se você falar para qualquer pessoa gentil, ela não está familiarizada com esse linguagem. Porque Não. nós, primeiro que não somos judeus, nunca Sim. levamos um animalzinho para sacrificar lá, nunca. Mas a expressão para eles, alguém que fazia isso reiterada vezes por causa da situação de pecado, é muito significativo para eles. Porque quando ele vai falar assim, o precioso sangue, ele vai dizer que ele vai entender precioso sangue. Vai porque ele sabe que esse é eficaz, né? Esse Exatamente. resolve o problema do homem. Exatamente, irmão. Porque, irmão, por isso que as pessoas fazem, como disse assim, não sei se o irmão já ouviu falar que o sangue de Cristo é que tem poder, né? Porque Sim, eles já ouvi. traz como se fosse que o sangue é que faz alguma coisa, né? Mas aqui, dentro do linguajar que Pedro está usando, ele está mostrando a inutilidade que tinha aquelas ações que eles faziam, embora era estabelecido por Deus, fazer o sacrifício não produzia, não tirava o pecado do povo. Por isso que Sim. quando ele traz a expressão que nós fomos comprados, ele vai falar comprado com que, qual que é a moeda da compra? É é a morte de cruz, né? Isso, irmão, É essa é o uma sangue expressão que dele. traz mais significativo para nós que dizer precioso sangue. Embora o versículo está falando precioso sangue, então nós traz uma força porque ninguém dá sua vida para resgate. Ninguém vai morrer por seu amigo, por mais bom que seja, não vai morrer. Ninguém morre Mas, em prol do outro, né? exatamente. Mas, irmão, ele deu sua vida em resgate. Então, aí tem mais força. E, então, quando você. Ó, que interessante aqui no 19, porque ele vai falar, o sangue de Cristo, que é a morte de Cristo, era conhecido, ó, conhecido 20, conhecido antes da fundação do mundo. Eu pergunto para o irmão agora, trazendo a expressão que eu ganhei. Ele estava no princípio com Deus, né? Sim, Olha, irmão. Tava sim. tudo cocinhado, tava tudo feito, irmão. Já E tava tudo antes da já fundação do estava mundo. tudo estabelecido, né? Sim, exatamente. Vamos falar assim. Era conhecido porque não era uma coisa que, vamos falar assim, vamos ver se vai dar certo, né? Já Sim, não estava era. dentro do plano de Deus, é. Não É, tinha um plano alternativo, não tinha um plano B, né? Agora, verdade. por isso que eu falo para o irmão, você está vivendo um vale, uma circunstância, uma situação que te traz para que essa esfera terrena para você vivenciar o momento. Isso. E é angustiador, angustiante, desesperador. Mas quando você, na palavra, é trazido, levado para um tempo que é atemporal, que não tem, que não é. Irmão, o que você está vivenciando não é nada com aquilo que Deus É, realizou em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Vamos falar assim, era conhecido, sim, irmão, era conhecido, mas já estava tudo cozinhado, vamos falar assim. Por isso que eu falo, ele no princípio estava com, meu Deus, ele no princípio estava com Deus. Não tinha expressão pai lá, né? Vamos falar assim, não. você começa a ver pai só na plenitude do tempo. Que a própria voz do céu, que o próprio Deus vai falar, este é meu filho amado. E do Esse é meu filho filho você vai amado. ouvir, eu vim porque meu pai, para fazer as obras que meu pai preparou, eu vim para fazer as obras que meu pai me enviou para fazer. Ele sempre usava esse princípio. Que confiou a fazer, né? Que é isso, que me confiou para fazer. Então, você vê, É. irmão, é impressionante o plano de Deus, a Ele realização de fala, Deus em Cristo as Jesus. obras, ele fala que as obras que eu faço, não, como é que é? E, é, As obras que eu faço, É o João não 14, as né? faço por mim mesmo. Isso, 14 e 12. Eu O 11, né? Crê-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Credes, ao menos pelas
mesmas obras. Versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto do Pai. Que impressionante, né? Sim, Não é sim. impressionante? E aqui É, não sei se eu estou confundindo com obra ou com palavra, em outro texto de João. é João 10:38, irmão. João 10:38. Sim, Mas é esse mesmo das obras, ó. sim, Ele fala, né? Porque é a sequência lá do texto, né? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. isso. Mas se faço e não me credes, e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Que coisa, né, irmão? Olha o judeu, o que que tentaram fazer novamente? Neste ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. É Não era a impressionante. hora dele, né? É muito, muito rico, né, irmão? E tem um versículo aqui no capítulo 5 de João. Vamos ver se eu acho que no 37. 36. Cinco. Mas eu tenho maior testemunho do que João. Por quê? Porque as Olha lá. obras que o Pai me confiou, aí, Aí, tá vendo? As obras que o Pai me me confiou con- para que eu a realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de Amém. que o Pai me enviou. Aleluia. Impressionante, né? E o E ele 37 repete fala. lá, né? Com É, relação a ninguém nunca viu a Deus, ele fala lá no final do 37, jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. jamais. É impressionante, né, irmão? Sim, Ó, você sabe que quando a gente fala das obras, né? Uma, como disse assim, as obras que dão um testemunho, né? Então, sim. as obras que Jesus fazia davam testemunho do quê, irmão? Em primeiro lugar, que Primeiro ele era o que Cristo. que Deus enviou Sim. ele, né? Que ele é o enviado de É. Deus, que é o Mas Cristo. outra coisa que era conflitivo, dava um testemunho que ele e o Pai eram um. Sim, Porque essa sim, expressão, eu e o Pai somos um, é muito forte, irmão. Porque sabe como que as pessoas interpretam ou levam no capítulo 17, eles vão dizer como que Jesus era um com o Pai. Quando você vai no capítulo 17, ele vai trazer uma frase aqui de João, né? Tem que ser João, né, irmão? Não pode ser outro. Ó, ele estava fazendo aquela oração a respeito dos céus, né? Que estava partindo já, né? Versículo sim, 17. Diz assim: santifica-os na verdade. Isso, a tua palavra é a é a verdade. verdade. Isso. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu enviarei ao mundo. A favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo por estes, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. A fim, qual o propósito? Que todos sejam um. Essa é a expressão, irmão. E Sim, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia. Irmãos, então quando a gente quer explicar que eu e o Pai somos um, traz esse versículo, porque ele diz, como que eles eram um? Como? Porque o filho estava assim no Pai e o Pai estava no no Filho. Filho, certo? E se, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Tá vendo? Então, Sim, qual é a expressão?
de ser um. Eu e o Pai somos um. Ele estava no Pai e o Pai E estava o onde? pai nele. O pai nele. O pai do O Pai filho e o nele. filho no pai. Você viu? Então, Sim. agora, olha a frase seguinte: também sejam eles, é nós. Quem é eles aqui? Os que vão crer, os Os que crentes. vão crer. Isso. Isso. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, é muito rico isso aqui, porque você sabe que quando a gente traz essa expressão, eu e o Pai somos um, não é agora, é atemporal. Ele estava no princípio com ele. Eu não posso trazer, só agora ele, o Pai, está comigo. Ah, que coisa, né, irmão? É, Eu- porque no princípio eles estavam com Deus. No princípio, no princípio é lá de João 1, né? é isso. No João 1, princípio era 2. o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso. Ele estava no princípio com Deus. Que coisa, irmão. Agora eu vou trazer Jesus só aqui na terra, que o Pai está nele e ele está no Pai? Não, irmão, não tem como. Ele É porque estava junto com o Pai. a gente não pode perder a linha da questão que realmente ele é o Deus encarnado, né? É impressionante, irmão. Que coisa rica, hein? Eu falo É para o muito. irmão, é tão grandioso, né? Você dizer, você está lá em São Paulo, né? E Sim, você fala assim, você fazer uma oração hoje ao Pai, né? E você faz em nome de Jesus, né? Mas, sim. irmão, quem que disse que não deixaria órfão, que estaria sempre conosco? Aí você pode falar, não, é Deus que falou isso. O pai, porque. Mas você tem como separar o pai do filho? Tem como, irmão. Não, e lá ele Você. fala ainda no verso, né, que ele ia voltar para o pai e não ia deixar Que os coisa. discípulos órfãos, né? Não, estaria conosco para sempre, ele fala. Enviaria o Consolador que estaria conosco para Sim. sempre, né? Que coisa, né, E o irmão? que nos faz um com ele hoje é o Espírito, Amém. né? Impressionante, Porque impressionante. Deus é Espírito. Sim. E como é que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai? Em espírito É e em espírito e verdade, né? E verdade. ele é o próprio espírito e ele é a própria verdade, né? Amém. Você Você vê que é muita harmonia na É Bíblia, muita né? harmonia, muita harmonia. E quando você vai Então, lá em Hebreus, é um versículo muito revelador, capítulo 1, né, de Hebreus. Esse capítulo 1, versículo 1 diz, né? Havendo sim, Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. sim, Nesses últimos dias, nos falou pelo herdeiro, pelo filho, a quem constituiu herdeiro sim. de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Por isso que eu falo para você da harmonia, né? Porque É, lá ele vai falar assim, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. sim, E sem ele, nada do que foi feito se fez. Está aí, ó, sim, que você lê lá em Hebreus, verdade. né? Que ele é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Sim, é impressionante, né? O versículo 2 fala assim: Sim. O ele, 3. é o versículo 3 perdão, ele que é o resplendor da glória. Ah, ô, irmão. Ele é que é o resplendor da glória, a expressão exata de seu ser. Aí, irmão, como que você explica que ele estava no princípio com Deus? Oh, ele é que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Que é isso? Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade, nas alturas. Oh, meu Deus do céu! Você vê quem que é o resplendor da glória aqui e é a expressão exata de quem? Do seu ser. De Deus mesmo. Então, tá vendo? É impressionante, né? Sim. E você Sustentando sabe que, todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quer dizer, tudo volta para lá, né? sim. Você sabe Tudo que volta.
Ele voltando para a direita da majestade nas alturas, ele vai ligar lá de novo, né? É, Quem estava com Deus no princípio? sim. Voltou para quem lá no princípio, né? Voltou de novo. É. Voltou para a majestade, né, nas alturas, né? Me fizeram uma pergunta, os irmãos novos que a gente está cuidando, né? Vitor, eu tenho sempre uma dúvida, falou assim, é, aí fala assim, a minha dúvida é assim, se Jesus é Deus realmente, por que que ele está sentado à destra? Ah, ele já fez a purificação, já salvou, já tudo, né? Podia simplesmente estar lá. E aí eu perguntei para a pessoa que me falou, mas por que que ele está sentado à destra? Eu falei assim, vamos lá no capítulo 8 de Hebreus. Capítulo 8, versículo 1 e 2. E disse assim, aí você entende por que que ele está sentado à destra. Hebreus 8, 1 e 2, né? O escritor de Hebreus, ele vai dizer, depois que falou tudo que falou, todo o desenvolvimento que ele trouxe, o essencial, ó, o essencial de tudo que já falamos até agora, e falou muita coisa, hein? É que temos, isso que é impressionante, que não tínhamos. É que temos, perdão, que temos dito, é que possuímos, ou temos também, tal sumo sacerdote. Você vê? Ó, que se assentou à destra do trono da majestade nas alturas, no céu. Eu falei para quê? Ele está sentado lá para quê? Eu falei para a pessoa, né? E aí, lendo o texto, diz para ser sumo sacerdote. E eu perguntei qual era a função do sumo sacerdote no Antigo Testamento. Aí ele foi lembrando, né? Ah, ele fazia sacrifício, ele servia no templo, tal, e o sumo sacerdote entrava lá e tal, fez toda aquela figura. Mas tudo aquilo do sacerdócio era É figura figura. do verdadeiro. O E isso verdadeiro daí, sacerdote, e esse sacerdote que entra lá no templo é intercedendo, é oferecendo sacrifício por ele e pelo povo. Então ele está em intercessão, né? e aí eu falei assim, Jesus está com sangue lá em cima, eu perguntei para a pessoa, né? Estava com sangue lá para interceder por nós. Aí ficaram pensando, né? É, deve ser, né? O sangue dele, né? Por exemplo, não, não é sangue dele, não. Ele morreu como um cordeiro, mas quando ressuscita, não ressuscita como um cordeiro. Agora ele ressuscita como filho de Deus, mas também como sumo sacerdote sentado à destra. Agora a Sim, intercessão dele é por cada um de nós. Por isso que sim. ele diz lá em João 14: Eu sou o caminho, a A verdade verdade é a vida. e a vida. E ninguém vem ao Pai se não é por mim. Sim, Então, exato. qual é a maneira de nos aproximar de Deus? Você pode falar, oh Deus, papai, falar um monte de coisa com Deus diretamente. Não, você tem que ir Não, por. Ele é o caminho, por por meio meio do Filho. por meio de Jesus, né? Mas não é simplesmente fazer uma oração, porque o conceito normalmente é assim: você vai fazer uma oração, né? Pai, em nome de Jesus. Nós oramos assim, está correto, não está errado, mas eu vou mostrar um pouquinho mais. Quando você entende o que significa ele está no Pai e o Pai está nele, você entende agora a função, porque, embora é Deus, precisa da ação de Deus para você se aproximar de Deus. E a Sim, ação de Deus se aproximar é se tornar filho, que é é por meio do ali Filho. em Filipenses 2. Ele, tendo a glória, não tomou como usurpação ser igual a Deus. Sim, Antes se esvaziou de si mesmo, tomando forma de homem. Ou seja, ele, como homem, agora está limitado. Ele se limitou ao Pai. Porque Deus sim, pode, embora se fez filho, pode deixar o trono dele e ficar lá vazio? Não. Então, você tem a expressão agora, o filho tem a expressão do pai e tem a expressão nossa agora. Onde que está o filho? Pergunta para a pessoa. Né? É no pai. E o pai está onde? No filho. E nós? É em Jesus. Porque é por meio dele que nos aproximamos. Por isso que ele é o sumo sacerdote sentado à destra. Então, se é, você vê, por exemplo, irmão, uma coisa que muito me impactou muito tempo já, é a questão assim: se você vê o Filho de Deus só como um Cordeiro de Deus morrendo na cruz, e ele ressuscitou agora para nós ter vida, não entende ainda o processo. O processo é que ele está sentado à destra como sacerdote. é, Ele tá com uma listinha ali anotando as pessoas que vão lá, porque vamos falar assim, né?
ele não é Deus, né? O pessoal fala que não é Deus. Ah, então, ele está lá. Se ele não é Deus, não pode estar em todo lugar. Ele está sentado à destra lá, certo? Então, Sim. um anjo vai vir, vai dar informação. Hoje entrou Faganelli na presença de Deus. Ah, tá. O que que ele pediu? Ele não é Deus, não conhece pensamento, não sabe nada. É assim. Então você vai Não. orar ao Pai em nome dele e o Filho vai interceder por nós. É assim, né? Você olha o quadradinho de uma pessoa falar que ele não é Deus. Não tem como, irmão. A não Sim, ser que não ele tem. esteja em nós, em cada um de nós, e ao mesmo tempo está à destra da majestade nas alturas, como sumo sacerdote. Então, a segurança que nós temos pelo Espírito que recebemos de que Deus está em nós. E uma coisa muito forte para o religioso, como dizia assim, religioso que não conhece, vamos falar assim, porque, falando, por exemplo, com um testemunho de Jeová, uma vez falou assim, Deus está em mim, né? Aí ele deu uma gargalhada e falou assim, Deus, o Criador, o Todo-Poderoso está dentro de você? E ele fez com uma exclamação de assombro, né? Porque como você pode pensar que o Deus Todo-Criador vai estar dentro de você? Não pode! Você viu, irmão? Mas, irmão, ele está por meio do Espírito, por causa da obra que foi realizada. É isso Esse que eu ia falar. Espírito, O que é o espírito para essa pessoa, então? Porque você a vê o Bíblia fala próprio que Deus. Deus é espírito, né? Que coisa, né? E o É o próprio Deus, ele vai habitar onde? Em nós, que somos Isso, a habitação dele, né? A casa dele. exatamente. Ah, é impressionante, irmão. Por isso que quando nós lidamos com as Escrituras, ela consegue, ela sozinha te mostrar a grandeza de Deus, a soberania, a sabedoria e a maneira, o caminho tão simples. Qualquer pessoa hoje tem acesso a Deus por meio de Jesus. Por isso que eu acho que Atenta, as esse escrituras a pessoa tem que discorrer por elas, tem que sabe? E discorrer. esquecer da sua maneira de pensar. E Sim, aí você passar a pensar de acordo com o que está escrito. Aí as coisas amém. vão ficando mais simples para você absorver. Verdade. Muito impressionante, né, O irmão? problema é que tem muito conceito religioso, né? Quando você pega uma pessoa dessa daí, né, da Testemunha de Jeová, você vai ter essa complicação, né? Nesse aspecto. Verdade. Graças ao Senhor, né, irmão? Aqui no Mas, pode falar. versículo, voltando lá, né, no capítulo João, né, irmão? Nós estamos aqui nessa linha, né? Sim, Versículo 2, né, que nós falamos, né? Todas as coisas foram feitas, é o 3 agora. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se você traz só o versículo aqui, está falando de que foi feito no princípio. Tudo foi feito por meio, ó, foram feitas por intermédio dele, sim. certo? Então, como que você vai entender intermédio dele? Ou seja, não é simplesmente por causa dele, vamos falar assim, Deus fez todas as coisas por causa do Filho. Como dizer Não, assim, não. você, por exemplo, trabalhou todo esse mês porque você queria comprar um negócio para teu filho. Então, eu fiz isso por causa do meu filho. Aí você Sim, sobreentende. O que que é? Você trabalhou para você poder adquirir um bem para ele. Vamos falar assim, né? sim. Um exemplo. Todas as Mas coisas foram feitas por por intermédio meio, dele. É é, muito mais profundo o intermédio dele. Você vai lá em Provérbios 8. Quem que estava fazendo com ele? Colocando o firmamento, colocando as luzes. Ó, vai lá, Provérbios 8. Isso aqui é muito bom, irmão. Provérbios 8. Versículo 12, em adiante. 12. É. Antes da ruína, gaba-se o Não, coração do homem. Provérbios 8, 12. Ah, é mesmo, 8. Estou no 18. Onde que eu vi? 8. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Isso. Agora Acatai 20. o meu,
Qual? Agora 22. 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida. Vamos lá. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados. Antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra e nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites quando compunham os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Que coisa, né, irmão? Muito bom, né? Pega muito forte lá quando fala ainda não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem Sim. sequer o princípio do pó do mundo. Tá vendo? Quando ele preparava os céus, aí estava eu. É muita grandiosidade, né? Por isso que é antes do princípio, né? Sim, Desde a eternidade fui estabelecida, tá vendo? Desde o princípio, antes do começo da terra. E vai discorrendo, né? que coisa, né? Ó, versículo, é capítulo 30, versículo 3 e 4. Eita. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura e escudo para os que nele confiam. Tá Ah, é vendo? interessante, Muito né? bom esse salmo. Muitas perguntas aqui para você considerar, né? Quem é ele, né? Ah, ele fala assim: qual o nome daquele que fundava os céus e as extremidades da terra? Qual o nome dele? Mas depois fala assim: e qual o nome de seu filho? Qual é o seu nome e É, qual é o nome de seu filho? se é Se que eu é que o sabe ainda. sabe. Cara. Que coisa. Você vê, a gente precisa ver as coisas dessa maneira, porque, embora no Provérbios 8 está falando de sabedoria, irmão, porque ele fala, eu a sabedoria, né? Você vai em Sim. 1 de Coríntios capítulo 3, 1 de Coríntios 29, vai falar assim, e disse, ele se tornou da parte de Deus, fala, né? Em 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 29, a fim de Não, que é ninguém não. se vanaglorie na presença de Deus, mas vós sois dele, aí, ó. Ele tá É, falando é o de- 30, né? 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, a qual Cristo Jesus, o qual Cristo Jesus se tornou da parte de Deus. O quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, quando ele fala lá em Provérbios 8, eu a sabedoria, está falando quem, então? Viu? O próprio filho está falando. Eu Sim. a E sabedoria. ele, e ele, e ele, da parte de Deus, nos tornou isso aqui tudo, Sim, né? Tá falando. verdade. Não é impressionante, irmão? Muito. Então você vê, por exemplo, no versículo, nos limos João, Evangelho, né? João, Sim. capítulo 1, versículo 3 já. Todas as coisas foram feitas por intermédio. Esse versículo nos fica claro com Colossenses.
Porque Colossenses, quando fala das coisas feitas, vai trazer de outra maneira. Colossenses 1:15 e 16. Que nós limos já, mas é bom contextualizar, né? É, Colossenses 1. é 15 e 16. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Eu pois pergunto, o que é nele foram criação, criados. irmão? Oi? Pergunto, o que é criação? Porque ele disse que é o primogênito de toda a criação. Sim, de tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou. Agora você entende. Vai lá no versículo 16. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, É né? 16. 16? Você leu 17. Ah, é. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tá vendo? É, é Ele é impressionante, o irmão. antes, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. É, tá vendo como é que é? É E nele, impressionante mesmo. por exemplo, lá, quando fala lá que você mencionou que ele não usurpou ser igual a Deus, Sim, que ele fala lá que subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, tá vendo? Subsistindo como Deus, subsistindo como Deus. porque ele existia como Deus Sim, antes. E quando verdade. ele se fez carne, ele não usou de ser igual a Deus, né? Mas eu estou falando por causa da palavra subsistir. Então, nele, todas as coisas já existiam, né? Subsistia. Só não estava manifesta, só não estava criada, né? É Mas impressionante. aí por meio dele veio a manifestar todas as coisas, né? Por meio de sua palavra, né? Verdade, Haja luz e houve luz e assim por diante, né? verdade. Irmão, é riquíssimo, irmão. É riquíssimo isso aqui. E você sabe que é empolgante, porque é como a palavra está habitando em nós e uma pessoa. Olha o 15, porque quem está escrevendo isso aqui? É João. João, João. Então, ele está sim, querendo trazer quem é Jesus para ele. Então, ele começa, não como os outros evangelhos, começando com a genealogia de Jesus, né? Ele vai trazer a genealogia divina dele, João, sim, porque ele começa a falar desse princípio, que é um sim. princípio, vamos fazer, o verbo estava com Deus no princípio. Ou seja, esse princípio transcende genealogia que Sim. os outros evangelhos estão apresentando. Então, João, ele está tomando do versículo 1 ao 14, trazendo um posicionamento sobre o verbo. Mas o 15, irmão, o que ele vai falar? João João testemunha a 1,15. respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Ah, pergunta, ó, vamos de novo, porque ele está falando de João Batista, que não é João o escritor. Diz Isso, é assim: João Batista. João testemunha a respeito e exclama. Que João que é aqui? É o escritor ou João Batista? Não, é João Batista. João Batista. Então, o Isso. escritor, que é João, ele vai falar para trazer o posicionamento da divindade dele, dizendo: ó, João testemunha a respeito dele e clama: Este é o de João quem eu Batista disse. está João Batista tá dando testemunho daquilo que João está falando. Exatamente. Exatamente, ó. Disse: Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. Por que que ele tem a primazia? Porque já existia antes de mim. É Ah, que aquilo, é isso, hein? aquilo que João está falando lá no verso 1 e no 2, Oh, né? meu Deus do céu. Não é tremendo, irmão? Sim, Ah, eu falo para muito. você, é tão revigorante Por lidar isso que com Deus. a gente tem que trabalhar com as escrituras, né? Porque as escrituras, ela nos tira desse ambiente nosso, né, irmão? E nos Sim, irmão. transporta para aquilo que Deus realizou, né?
Amém. E que é isso que nos dá uma alegria e um refrigério, porque aí você vive em razão disso, né? Verdade. Porque não adianta, por isso que a Escritura é viva, e é viva para aqueles que realmente têm sido iluminados pelo Senhor, por quê? Amém. Porque senão não vai passar de uma história, irmão, Verdade. né? Se for como história, não tem nenhum sentido para nós. Agora, se você vê aqui, ó, que aquilo realmente é vida para você, aí você vive em função disso, né? Com a esperança daquilo que está prometido. Então é maravilhoso, né? Aquilo que o Senhor realizou é uma obra espetacular, né? Amém. Porque como ele falou, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. E isso, o que Jesus fez na cruz, toda a obra dele, ele se fazendo homem, passando por tudo que ele passou, até realizar toda a obra, até consumar tudo isso, nos Sim. transporta do mundo para o outro, né, irmão? Que Então coisa, né? é maravilhoso, né? Ah, tremendo, né, irmão? Porque aqui, ó, você vê aqui, ó, aqui você vê uma viva esperança para você. Agora no mundo você não tem esperança de nada, Verdade. né? Que Não, esperança que você pode depositar aqui, irmão? não, O mundo nenhuma. não vai te dar uma vida eterna. Nesse Verdade. mundo aqui, tudo tem um fim e tudo está entesourado para o fogo, né? Verdade. Que tremendo, né, irmão? Ó, aqui, quando você traz. Só lembrando um pouquinho de João Batista, né? E é interessante porque quando ele fala em Mateus 3, lembra da experiência de João? Disse: Eu vos batizo com água. 3:11 de Sim, Mateus. sim, Então, nós precisamos lembrar. João Batista, quem era? Era o primo de Jesus na carne, vamos falar. É. E ele era maior do que ele, nasceu primeiro, né? Ele tinha uns 6 meses de sim, diferença. Então, sim, ele era mais velho que Jesus. Mas olha como é que vem o desdobrar aqui. 3:11, né? Disse, sim, João Batista, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim falando de Jesus é mais poderoso do que eu. Ó, é interessante, porque quando nós fazemos uma retrospectiva, irmão, dos, vamos falar, os profetas que antecederam João Batista, muitos deles, vamos falar assim figuradamente, era maior, porque faziam sinais, de alguma maneira, né? Acompanhava ao ministério deles de um profeta trazer algum sinal da parte de Deus para acreditar. Mas o interessante de João Batista, ele não fez um milagre, irmão. sim. Nenhum sinal. Ele vem anunciar o caminho, né, irmão? Para aquele que é o profeta, né? Que tremendo, né, irmão? Aí não é rico isso aqui, irmão. Se Porque trazer isso aqui, ó, é muito rico. é bem significativo ele não fazer milagre, né, irmão? Sim, Justamente para o quê? Para ficar evidente aquele que vai fazer muitos milagres, aquele que vai vir vai fazer muitos milagres, verdade. né? E esse que vai realizar os milagres é por meio daquilo que ele faz que dá testemunho, né, que o Pai enviou ele, Que coisa, né, irmão? É né? impressionante. A leitura fala assim: Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E você vê interessante quando se fala de João Batista que não, o próprio Senhor Jesus vai falar que não teve profeta maior do que ele, né? Ou seja, maior do que Elias, maior do que Na terra não tinha maior do que ele, não tinha. E não quando tinha. você fala de grandes profetas, você vai falar Jeremias, Elias, né? Esses profetas que fizeram coisas muito significativas em contexto muito diferente. Mas aqui, quando o senhor vai falar de João Batista, ele fala que não teve maior profeta do que ele. Não é impressionante isso aí, irmão? Agora, ele, que era o Verdade. maior dos profetas, que diz a respeito de Jesus? Não sou digno nem de atar as sandálias dele. Sim, Olha como que é a grandeza, irmão, de você enxergar as coisas, né? Ó, sim. cujas sandálias não sou digno de levar. Na versão espanhola fala assim, ele fala assim que cuja sandália não sou digno de colocar o Amarrar. cardo. É, É amarrar, né? de amarrar isso. É. Ele vos batizará com.
Com o que, irmão? Com o Espírito Santo. Oh! É bom que é com o Espírito Santo para alguns e com fogo para outros, né, irmão? Depende do que você vai querer, né? Você sabe que eu Se participava você, de uma. se você crê, é o Espírito Santo. Se você não crê, vai ser lançado no fogo, né, irmão? Eu participei na denominação pentecostal que dizia assim: Aí eu manda fogo imagino, do céu, Senhor, né? E fogo do céu era ser cheio do Espírito Santo na denominação, né? Tá sim. caindo fogo numa reunião, num culto, né? E você fala, tá caindo fogo. Mas era uma leitura errada disso aqui, né, irmão? Por isso que Exatamente. falava E é isso. errado. Porque lia que ele, os batistas, era com espírito e fogo. Então ele se associava ao Espírito Santo como o fogo do alto para avivar o povo, né? Então, mas qual o discípulo que falou para Jesus, quer que rogamos que desça fogo do céu? E João e Jesus fala Tiago, para ele, Tiago e João. não sai de que espírito sois. Era para saber o que o fogo faz. O fogo consome, né? É. Destrói. Não, imagina ele andar com alguém que é maior do que João Batista, que era o maior dos profetas. Os discípulos estavam andando com alguém que era maior do que todos. Se é lá, naquele tempo, Deus fez descer fogo para destruir uma cidade, hoje, quando rejeita o maior de todos os profetas, então, no mínimo, tem que fazer descer fogo também, né? É verdade. Não é É impressionante, né? interessante, né? Eu não sei como é hoje, se ainda eles levam nessa linha ainda hoje ou não. É, sim, ainda sim. A maioria dos Levam? irmãos seguem ainda. Segue. É? Sim, segue. É uma linha pentecostal, né? Sim. Que eles entendem que os dons do Espírito são manifestados com sinais. Por exemplo, a gente era batizado no Espírito Santo e você tinha que sinais. Tinha aquelas sinais que você tinha que ficar pulando, falando em língua, eufórico, né? Gritando, dançando e tal. Então, aquilo lá era uma expressão de dizer que ele estava cheio do fogo, Aquilo era a comprovação que recebeu o Espírito que Santo recebeu o para eles. Espírito. Exatamente. Então, lamentavelmente, existe essa linha de interpretação entre alguns irmãos. Mas você vê, irmão, é interessante trazer. Por que que eu trouxe essa passagem aqui? A consideração, a maneira das coisas como são, pessoas de Deus, como lidam com as coisas de Deus. Tem temor de Deus. Puxa, ele não se acha digno de atar Sim. a sandália ou de levar o calçado dele. Agora, o maior dos profetas falou isso. Mas tem gente que fala de Jesus como se fosse que é o irmãozinho dele. É qualquer um, né? É como qualquer um, né? Nós, às É vezes, sem não temos temor, temor é de sem temor colocar nenhum. ele no lugar que realmente corresponde. Porque o lugar que ele corresponde a ele é em Deus. E Deus nele, Sim. né? É o É lugar do igual, é filho. igual, é igual, é igual, né? As suas diferenças. Lógico que João é o maior, a maior dos profetas, como foi mencionado, né? Sim, Mas é igual quando tem aquela passagem do centurião, né? Eu não sou digno que entres na minha casa, né? verdade. Porque como é que aquele lá que é o Senhor, né? Como que eu vou receber ele na minha casa? Eu não sou digno de receber ele lá, né? Tamanho é a grandeza dele, né? Verdade. E uma coisa que eu Então, por vi, isso que, por isso que João também não era digno nem de, nem de nem de atar. levar a sandália dele, né? Porque é igual aquela questão, né? Tira as sandálias do pé porque a terra que pisa é santa, né, irmão? Santa, Né? verdade. Então, tamanha grandeza, né? Aquilo representa o próprio Deus, né? A presença de Deus, né? Verdade. Muito bom, né? Você sabe, irmão, é uma coisa que Por assim isso que a fica. Bíblia fala, né? Para que a gente. Deixa eu pegar o versículo aqui que eu vou ter que puxar ele aqui, ó. Não vou citar, você vai lembrar onde está. Sim. É para a gente viver com reverência e santo temor, né? Porque o nosso Deus é Deus consumidor, É né? Hebreus capítulo 12, versículo 27 e 28. É bom quem sabe de cabeça, tá vendo? Hebreus 12, 12, 27 e 27 e 20, 28. diz assim lá: Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa remoção
dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Sim, Por isso, recebendo nós um reino inabalável, sim. retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É desse jeito aqui que nós temos que viver, tá vendo? Na presença de Deus, né? Olha o 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso, exatamente. Se não for dessa forma, você é consumido, né? É verdade. Muito rico, né, irmão? E você sabe que eu ganhei sentimento nesse aqui, nós estamos desenvolvendo, porque quando você é levado para as coisas espirituais, tira nosso foco de nossas situações para aquilo que é verdadeiro. Então, quando Sim. nós somos constrangidos aquilo que Deus realizou em Cristo, porque tem dois lados. O amor de Deus constrangiu ele, certo? Ou levou a ele tomar uma ação, o amor de Deus. Mas o amor de Deus também constrange a nós. Tem duas ações. Nos faz, É, é, o amor de Deus nos faz ter uma postura diante daquilo, né? sim, Tem que definir por alguma coisa, né? isso. Mas E você vê como quando, que. isso, para É, falar, e a gente é constrangido pelo amor dele, por aquilo que ele realizou, né? você sabe que o amor de Deus, da parte de Deus, quando ele dá esse amor se manifesta, está restrito lá em João 8, né? 5:8. É Romanos 5:8. Romanos 5:8, ele vai falar do amor de Deus, né? E é interessante porque nós temos um versículo de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, né? Mas esse Sim, dar seu filho não tem tanta força como esse aqui. 5:8 diz assim: mas é, Deus prova seu próprio amor, viu? Ou seja, por um lado, Deus amou o mundo e deu seu filho. Mas aqui ele fala, Deus provou seu amor, que ele amou o mundo, né? Como que ele provou seu próprio amor para conosco? Disse, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Que impressionante, né? Ou seja, ele não morreu por alguém que não era pecador, morreu por todos os pecadores. todos, né? Provou seu amor dando seu filho. Agora, essa é da parte de Deus, mas da nossa parte. Quando nós tocamos nesse amor, nessa ação de Deus de dar seu filho, o que produz em nós? Obrigado, Senhor. Se por um lado tem isso, mas por outro lado produz constrangimento. Sim. De Porque viver para ele, como fala 2 Coríntios capítulo 5 versículo 14, né? O amor de Cristo nos nos constrange. constrange, É. Porque, dizendo, vamos falar assim, o amor de Deus, o amor do Pai é dar o filho. Mas o sim, amor do filho é dar a sua vida. Viu? sim, Ou seja, você não tem como separar. O pai deu o filho, mas o filho deu a vida, que é uma ação própria de Deus. Por exemplo, a expressão, ninguém tira a minha vida. Eu, eu a dou espontaneamente. espontaneamente. Então, essa A coinerência, né? espontaneidade dele. É, a coinerência desse fato é que era recíproco com Deus. Deus deu, mas o filho também. Deu a vida em resgate por nós. Então, você vê, o que Aqui, produz olha como que ele dá ainda. Ele fala que aqui estou, ó Deus, para quê? para fazer, oh Deus, a tua vontade? A tua vontade, né? Muito bom. Fantástico. E aqui segundo de Coríntios, nós estamos mencionando, segundo Coríntios 5:14, diz assim, o amor de Cristo nos constrange, sabendo isto. Um morreu por todos. Então, como que constrange a nós o amor de Deus? Por um lado, ele dá o filho, mas por outro, o filho dá a sua vida. Então, um Sim. morreu por todos. Logo, todos morreram. Agora, quando você tem O constrangimento está aí agora, no próximo. Ó. isso, é nessa ação. É É, isso que constrange a nós. O que Deus isso. fez. A obra dele nos constrange a fazer isso, Isso, a não vivermos mais para para nós, mas nós vivemos mesmos. para aquele que morreu Amém. por nós e ressuscitou, né? Esse é o constrangimento. Sim. Paulo vai dizer isso em Gálatas 2:19, né?
A mesma expressão que fala aqui em 2 de Coríntios 5:14, ele é usado lá em Gálatas 2:19, que diz, né, que porquanto Porque eu eu, morri, ele fala mediante assim, a própria lei, morri é, para a lei, isso, a fim de viver para aí, Deus. Estou crucificado com Cristo. isso, Logo, o constrangimento. Já sim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E sim, este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. amém. Né? Que rico, hein? É muito, muito rico. Você vê o viver para Deus, eu sempre falo assim, que quando fala Paulo nessa expressão, logo já não sou eu quem vive, você tem que pegar o antes, né? Estou crucificado. Sim. Então você vê, quando você tem informação de que um morreu por todo, logo todos morreram, você tem uma aceptação, isso chama-se fé, né? Eu creio no fato feito. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se Sim. espera. Aquilo que foi realizado e concretizado em Cristo. É convicção daquilo que foi realizado, né? Está convicto daquilo, né? Está convicto. Então, como é um fato feito, realizado, você crê, você então declara: estou crucificado juntamente com Cristo. Essa expressão, irmão, continua dizendo, né? Porque a gente separa, né? Porque às vezes tem um subtítulo e separa, né? Estou crucificado com Cristo e fica ali. E depois lê no 20 como se fosse outro assunto. Logo, já não sou. É, Não, estou crucificado logo. Como sim. consequência de estar crucificado, você aceita que eu não sou mais desse mundo e morrer, que sou um peregrino nesse mundo, logo já não sou eu quem vive. Você vê? Mas Cristo vive em mim. E esse viver, agora que impressionante, que agora tenho na carne. Ó, tem, porque está vivo na carne. Ele foi crucificado com Cristo, mas está vivo ainda na carne. Agora, vivo pela fé no Isso, agora Filho eu de Deus. mudei meu modo, mudei meu modo de viver, tá vendo? Que coisa, né? Agora eu vivo pela fé. Eu não Isso, vivo mais em razão dos meus planos, né? isso, irmão. Vivo pela fé no Filho de Deus. Você vê que impressionante? Sim. E Que olha o me que ele amou, fez. olha aí a expressão, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que rico, né, irmão? Então, isso que é a prova, o amor está nisso aí, ó, dele ter se entregado por cada um de nós, né? Sim, amém. Maravilhoso. Não anulo a graça, 21. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, siga-se que morrer Cristo é em vão, né? É, se for baseada na lei, Cristo morreu em vão, né? Que coisa, né, irmão? Muito rico. Maravilhoso. Deus seja louvado. Muito rico. Ah, compartilhamos uma hora e meia quase. É mesmo? É, já são 9:30. É 9:24. muito bom, irmão. Muito É rico. muito bom, muito rico mesmo. Amém. Trabalhar com essa obra de Deus é um Amém. trabalhar que a gente tem que sempre trazer em lembrança, viu, irmão? Amém. Nas nossas comunhões, viu? Sim, irmão. Para que cada um de nós esteja sempre lembrado daquilo, da obra que Deus realizou por meio do seu Filho, né? Amém. Então, é muito bom tratar desses assuntos, não? Muito bom. Glória a Deus. Deus seja louvado. Você vê, Maravilhoso. porque Deus, tá vendo? Disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Paz de Cristo. Cristo. Muito Amém. bom, né, irmão? Olha lá, porque todo, ao 15 do 2 Coríntios 4 lá, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém. Tudo tem uma razão, né? Tudo é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, né? Então, tudo para a glória do Pai, né? Amém. É, irmão, muito bom, viu? Trazer Graças ao Senhor. essa palavra que chegou no seu coração aí, de Amém. trabalhar com o Graças ao Senhor. Evangelho de João, né? Sim. Porque é Eu muito fui rico de muito fato. encorajado para
sair daquela esfera, porque quando você é tomado pelos pensamentos, dificuldades, ela envolve, né, irmão? E É, você fica abalado. Mas quando você traz, o Espírito faz isso, né? Traz a teu coração a palavra, aquilo é tão superior que é passa a verdade. segundo plano todas as dificuldades, os problemas, aquilo que te, né, que te abala as coisas, né? Mas quando É você que te tira transcende, irmão, dessa esfera, né, irmão? Tira você dessa esfera, né? Renova o seu coração e a sua mente, né, nesse aspecto. amém, Por isso que é importante a gente sempre, não é à toa que o Senhor fala para a gente amém, reconhecer Ele em todos os nossos caminhos, né, irmão? Porque amém, só Ele pode endireitar nossas veredas. E assim, os nossos pensamentos eles têm que estar voltados para Deus. amém, Mesmo que as coisas aqui sejam ao contrário daquilo que nós esperamos, né, muitas vezes, não sai de acordo com aquilo que a gente deseja, a gente tem que ter em mente que aquele que está na fé, aquele que está envolvido com o Senhor, que a esperança dele é celestial. E que verdade, de um jeito ou de outro, irmão, essas coisas todas vão passar, irmão. Então, essas dores, ela tem fim aqui mesmo. Mas tem uma dor, irmão, que não passa jamais, né? Então, se você não estiver atento a Deus, a viver para Deus, por causa de Deus, né? Aí você vai ter a consequência de não ter investido a sua vida para Ele, né? Você vai ter sim, a irmão, consequência de ser atormentado por muitas dores depois, né? Então, o Evangelho, lógico que não é para uma pessoa ir para o Evangelho, não é para uma pessoa buscar Deus por causa da consequência, né? Mas é para ir buscar Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele amém, realizou, né? Para ser filho de Deus, para pertencer à sua família, por estar com Ele na glória, né? Agora, a consequência de não estar gera, lógico, um prejuízo para o homem, né? Mas a gente não pode desprezar aquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo, né? O amém, coração de cada um de nós tem que estar sempre ardendo e desejando fazer a vontade de viver para Deus, né? verdade. Glorioso, né, irmão? E isso aqui, esse momento é um momento muito importante, porque é um estímulo para cada um de nós, né? Tá Amém, trabalhando com a palavra e cada irmão tem um tipo de experiência no dia e tem até uma experiência em particular com o próprio Senhor, né? E aí você transmitir aquilo que está no seu coração, né? É estímulo para outro irmão. Então é muito é muito bom provar tudo isso, né, irmão? sim, irmão. Viver tudo isso. Você sabe que o sentimento é recíproco, porque quando você traz a memória, que o Espírito faz isso, né, através da palavra, aqueles fatos feitos, ele produz alguma coisa no nosso coração. E renova até os nossos pensamentos, nossa maneira de ver as coisas, porque é muito comum você ficar envolvido com situações, né? E É abala verdade. nós. E aí Sim, onde entra a ação, o espírito, a fé entra na ação. Por isso que o senhor falou, né? Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Para ser diferente dos outros. Quem é sim, que vence? 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Diz assim, sim. disse, se não é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Que coisa, irmão. Porque essa frase, se não é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, envolve muita coisa, irmão. É. E vai descrever quem é Vo- esse lá, né? Que isso? Lá vai descrever quem é esse Jesus, né? Sim, Que veio por meio de água e sangue, não somente com água, mas também com o sangue. sim. E o Espírito é que dá testemunho. Por quê? Porque Porque o o Espírito Espírito é a é verdade. verdade, isso. E Então, você vê, quando você traz isso aí, irmão, essas lembranças, eu acho que um fator principal da comunhão é fazer os irmãos lembrados da palavra. amém. Porque todos os irmãos, eles estão em contato com a palavra, Então, né? Mas muitas vezes o que pode, não estou dizendo que acontece, tá? O que está acontecendo no coração de algum irmão. Mas muitas vezes o que pode acontecer durante o dia pode esfriar um pouco. E verdade. aí o irmão só tem aquela alegria quando ele está com outros irmãos na reunião. Mas não é para ser assim. É para ser na reunião, mas é para ser fora também. Então, o estímulo é para que, quando o irmão está sozinho, ele sabe andar com alegria, né? Amém.
É Aleluia. isso que a gente tem que transmitir para os irmãos, Amém. para eles manter firme essa esperança deles, né? É isso aí que Amém. tem que ser o combustível deles no dia, Sim. né? A própria palavra, né? Porque Amém. senão fica muito mecânico, irmão, né? Fica uma coisa muito mecânica. Aquilo lá que a gente já comentou muitas vezes, né? Eu cuido das minhas coisas no dia da semana e no dia da hora da reunião eu vou tratar das coisas de Deus, né? Não pode ser, porque aí não te traz alegria, irmão. Logo passa. Por quê? Porque não tem uma constância e tem que ser constante. Por isso que a Bíblia fala tanto de perseverança na fé, né? Verdade. É uma caminhada, é uma jornada, né? E aí os irmãos precisam estimular, precisam ajudar, trazendo palavra, trazendo conforto, trazendo esperança, né? Porque os dias são maus, viu, irmãos. A Bíblia Amém. fala, às vezes a gente se diverte ou a gente tem alguma alegria algum dia, mas é uma alegria enganosa, falsa, Passageiro, né? né? É passageira, ela não se sustenta por si só, né? Verdade. Então, esse papel aqui de abrir, você vê, somos só nós dois, né? Infelizmente, os irmãos não pôde entrar por alguma razão, né? Mas é por isso que é importante estimular os irmãos a entrar, para poder ter essa liberdade, poder Sim. ter comunhão, trazer, tratar dos pontos, né? Cada um pode falar uma coisa. Então, esse exercício da fé é importante, entendeu, irmão? Bem, muito rico. Graças ao Senhor. Deus seja Amém. louvado. Então, que Senhor, te Deus louvamos, te continue. agradecemos, Amém. Senhor. Obrigado por essa comunhão que o Senhor nos proporcionou junto com o irmão. Amém. Obrigado porque assim como Moisés ouviu da parte de ti que tirasse a sandália dos pés, porque o lugar que pisava era santo, também João Batista falou a respeito de Jesus, que ele não era digno de levar as sandálias. Também nessa Uhum. noite nós queremos reconhecer a grandeza e a sabedoria de teu poder, Senhor, sobre todas as coisas. Obrigado, Amém. Senhor, porque estava contigo antes da fundação do mundo, aquele que veio na plenitude do tempo para morrer em nosso lugar. Que Amém, Senhor. tremendo, que revelação, Senhor. Quanta Amém. gratidão no nosso coração. Amém, Porque Senhor. a tua pessoa é tão insondável, mas é tão acessível para nós. Por meio de Amém. Jesus, podemos nos aproximar livremente ao trono da graça para alcançar Amém. misericórdia. E nessa noite, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra que conforta nossa alma e que nos faz olhar Amém. para aquilo que é real. Esse mundo Amém. está em condenação e jace no maligno. Mas o Senhor Amém. falou: tem bom ânimo, eu venci o mundo. No Amém. mundo vamos passar aflições, mas o Senhor Sim. nos encorajou a que nós perseveremos na fé. Queremos ser Amém. aqueles que perseveram nos fatos feitos em Ti, Senhor. Obrigado por Amém. tão grande salvação. Te Alegria no louvamos e te coração. engrandecemos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Aleluia. irmão. Glória a Deus, amado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos Irmão, desligar obrigado aqui. aí